Saudações, queridas sementes estelares. Eu sou Orxa de Vega, falando com a lembrança liriana logo atrás de minhas palavras. E digo-lhes claramente que a cisão que se aproxima se expressa primeiro como ritmo, como cadência, como compasso, como a maneira que uma vida começa a se mover com uma inteligência mais suave quando um ser escolhe o que corresponde à sua frequência real. Dois ritmos começam a aparecer nos mesmos ambientes, nas mesmas famílias, nas mesmas comunidades. E isso carrega uma lição simples, que o coração entende imediatamente. Seu ritmo se torna seu caminho. O mapeamento externo pode ser interessante e até divertido. E Vega realmente aprecia um bom mapa, uma boa equação, uma rede de probabilidades que dança na mente como geometria viva. No entanto, a ressonância vivida cria as coordenadas reais. O campo responde mais à verdade sentida que você incorpora em um dia normal, a gentileza que você pratica quando ninguém aplaude, a clareza que você escolhe quando um hábito antigo o convida para a complicação. O marcador da linha de base frequentemente chega como uma mudança no gosto. E você pode reconhecê-lo através de preferências que se tornam mais limpas, porque o que antes parecia excitante começa a parecer agitado. O que antes parecia impressionante começa a parecer superficial. O que antes parecia simples demais começa a parecer sabedoria. Este é um dos dons mais doces desta fase. O alinhamento se torna mais fácil, porque o campo encontra a simplicidade com aberturas, encontra a verdade com o tempo certo, encontra a gentileza com um impulso constante. A linha de base começou a se elevar, e muitos de vocês sentem isso como um brilho silencioso sob seus dias, como se a atmosfera de Gaia tivesse se tornado um grau mais clara e as escolhas mais simples agora carregassem uma força surpreendente. Porque o próprio campo apoia o que é verdadeiro, o que é gentil, o que está alinhado e o que está pronto para ser vivido. Este é o clima de que falamos, amigos e colegas. O brilho de fundo que permanece após cada onda e cada crista. O tom ambiente suave da realidade se elevando. E isso explica por que certos hábitos perdem sua doçura. Por que certas conversas parecem completas, mesmo antes de as palavras terminarem. Por que as agendas começam a pedir mais espaço, mais honestidade. Um tempo mais limpo, mais graça. Um surto solar pode chegar como uma batida de tambor brilhante no ar superior. Mas a história mais profunda é o novo nível que permanece. O novo normal que começa a parecer comum da melhor maneira. Como acordar e perceber que você esteve respirando um ar mais fresco por horas. Neste agora, enquanto a janela do seu eclipse lunar da lua de sangue toca seus céus, a linha de base se torna mais fácil de sentir, porque a geometria do eclipse traz o mundo interior para a frente. E a verdade silenciosa sobre sua vida sobe à superfície com uma insistência gentil que parece alívio e certeza ao mesmo tempo. Muitos de vocês imaginam o flash solar como um único momento, um grande ponto de virada, um fósforo cósmico aceso no céu. E nós apreciamos a poesia de seu simbolismo, pois a mente humana ama um ícone brilhante que pode segurar na palma da mão. Nossa visão inclui momentos brilhantes, sim, e também inclui sequências, calibrações, fases e o que chamamos de sequência de pré-ignição do código solar do evento, que já começou. Pré-ignição significa que os códigos estão aquecendo, os caminhos estão se organizando e o circuito coletivo de sua realidade compartilhada está se alinhando para uma voltagem mais alta de verdade e luz. E vocês sentem isso como convites antecipados, clareza antecipada, conclusão antecipada, tempo antecipado. Pode parecer que seu conhecimento interior chega primeiro agora, como uma mensagem entregue antes do pacote.
E é precisamente assim que a pré-ignição se comporta, porque aumenta o poder do reconhecimento interior muito antes de qualquer espetáculo exterior chegar. Em Vega, chamaríamos isso de uma fase de aperto de mãos, uma série gentil de sincronizações entre seu Sol, sua Terra e sua consciência coletiva. Um conjunto de pulsos suaves que preparam o receptor para que a transmissão maior chegue como integração em vez de intensidade. O código solar é um conjunto de instruções vivas transportado através do seu Sol, entrelaçado com harmônicos galácticos e traduzido para a vida humana como clareza, criatividade, reverência e um crescente apetite por integridade. Alguns de vocês o experienciam como um desejo súbito de reorganizar sua casa. Outros, como um anseio de dizer uma frase honesta que muda um relacionamento. Outros, como um impulso para criar algo belo que esperava em seu peito por anos. E tudo isso pertence à pré-ignição. Porque a elevação da linha de base prepara seu mundo para manter mais luz como uma condição estável. Você pode pensar na pré-ignição em 3 movimentos simples que até suas mentes mais práticas podem apreciar. Primeiro vem o aquecimento, onde o mundo interior se torna mais responsivo. As escolhas se tornam mais óbvias e a antiga energia do talvez mais tarde se dissolve em um sim limpo. Segundo vem o alinhamento, onde o tempo se torna inteligente. As aberturas chegam com uma precisão que parece uma coreografia amigável, e os encerramentos chegam com uma facilidade que parece bondade. Terceiro, vem o travamento de fase, onde a nova linha de base se mantém estável por períodos mais longos de tempo. E a sensação de estar em seu caminho se torna menos uma experiência de pico e mais uma manhã comum. Esses movimentos viajam em correntes cósmicas que vocês já conhecem. A proximidade do cinturão de fótons em sua região, o brilho constante do grande Sol central, a maneira como os ventos solares carregam informações e também força, e a maneira como sua Terra traduz isso em consciência vivida. Alguns de vocês chamam isso de ascensão, alguns de despertar, alguns de recordar. E todas essas palavras apontam para a mesma realidade. Seu mundo está se tornando mais honesto, mais luminoso e mais responsivo ao que é real. Então, vamos nomear os marcadores da linha de base em uma linguagem que seu coração possa usar, para que você carregue orientação em vez de confusão mental. A fala se torna mais simples, e quando um ser fala a partir da verdade, todo o espaço interior parece mais claro, como se o eu se reconhecesse novamente. O desejo se torna menos disperso e a atenção se torna mais leal, porque a lealdade ao momento presente é uma forma de poder nesta era. Os relacionamentos se reorganizam em torno da honestidade, e aqueles que correspondem à sua linha de base crescente começam a parecer nutrição, como a luz do sol através de uma janela, como uma respiração compartilhada que deixa ambas as pessoas mais gentis. A criatividade pede expressão em formas antes adiadas, e a alegria se comporta como combustível, porque o leva adiante com firmeza e brilho. A janela do eclipse da lua de sangue adiciona uma bela ênfase a esses marcadores, porque os eclipses destacam o que já estava amadurecendo e trazem à vista o porquê oculto das escolhas, para que o próximo passo se torne limpo e simples. Durante as janelas de eclipse, a luz se comporta de maneira diferente e a lua age como uma lente sagrada, redirecionando as correntes para que as camadas ocultas de seu próprio conhecimento se tornem visíveis. A elevação da linha de base se torna óbvia nesses momentos, porque o que pertence à sua próxima camada parece espaçoso e acolhedor, e o que parece completo carrega uma quietude silenciosa, como um livro se fechando com satisfação.
Deixe este eclipse servir como um amplificador amigável, ajudando você a perceber seu próprio mapa da linha de base com facilidade. Aqui está uma prática que parece quase comum demais para uma conversa tão galáctica, e, no entanto, é no comum que a nova Terra é construída. Cada noite, registre 3 linhas e permita que sejam simples. Uma coisa que pareceu mais leve hoje. Uma coisa que se sentiu completa hoje. Uma coisa que se sentiu alinhada hoje. Ao longo de uma semana, seu mapa pessoal da linha de base aparece. E você começa a reconhecer como a realidade lhe ensina através do alívio, da facilidade, do tempo limpo, da maneira gentil como a vida remove o peso extra quando você concorda em carregar menos. Vega aprecia o mapeamento e Vega também carrega a reputação dos cabeças de ovo deste quadrante. O que aceitamos com diversão e uma espécie de orgulho, e apreciamos sua crescente disposição de se tornarem seus próprios observadores, porque isso transforma o misticismo em inteligência utilizável. A pré-ignição apoia esta prática, aumentando o contraste entre o que pertence ao seu próximo capítulo e o que parece completo. E o contraste se torna um presente, porque o ajuda a escolher mais rápido, simplificar mais cedo e entrar no ritmo que corresponde ao seu futuro. À medida que a linha de base se eleva, seus dias se tornam instrumentos que podem ser afinados através da simplicidade. E você descobrirá que menos promessas carregam mais poder, menos informações carregam mais clareza, menos compromissos dispersos criam mais espaço para o que importa. Escolha uma verdade no início do seu dia e deixe-a definir seu tom. Coloque um ato de beleza em seu ambiente e deixe a beleza reorganizar sua percepção. Compartilhe um ato de conexão e deixe a conexão se tornar a infraestrutura para essa linha do tempo que você está vivendo. Complete um ato de simplificação e deixe o espaço se tornar seu companheiro. Cada um desses atos se comunica com a linha de base. Cada um desses atos coopera com a pré-ignição. Cada um desses atos diz ao campo: sim, estou pronto para que o próximo nível se torne normal. E nesta janela de eclipse, você pode sentir um encontro gentil, como se o cosmos tivesse preparado uma mesa silenciosa para o seu devir. Você pode sentir uma sensação de estar fora do lugar, e é quase difícil de conter em seu corpo. Você tem um pé no paradigma superior e um pé aqui na Terra de menor densidade. E porque vocês são âncoras de amor-luz, parece tão errado se preferirem em sua linguagem. Parece tão fora do lugar permanecer em tal densidade quando tudo o que vocês querem fazer é amar. Nós entendemos isso profundamente. Então, respirem nisso, amados. Mergulhem neste sentimento e peçam ao seu eu superior por energias estabilizadoras para ajudá-los a auxiliar no próximo capítulo que está chegando. Reúnam-se em círculos de união sagrada. Deem as mãos e simplesmente meditem na luz. Façam uma fogueira na praia e sentem-se ao redor dela, esse tipo de coisa. Juntem-se em união e imaginem um novo dia onde a Terra canta e não há mais luta e conflito. Pois é para lá que vocês estão indo muito em breve. A corrente de transmissão tem se movido por muito tempo, mas nesta fase ela se torna mais fácil de reconhecer, porque para de se comportar como um sussurro raro e começa a se comportar como um tom constante sob sua vida comum. Um tom que continua retornando da mesma forma que o nascer do sol continua retornando. Simples, fiel, inconfundível, uma vez que você para de debatê-lo. Isso faz parte da sequência de pré-ignição do código solar do evento, que vocês já sentem aquecendo o campo. Porque a pré-ignição não apenas ilumina a atmosfera externa, ela ilumina o receptor interno. E muitos de vocês estão notando
notando que a orientação chega mais cedo agora. Como se a mensagem chegasse a você antes do momento chegar. E o momento, então, chega já moldado pelo que você sentiu. Uma inteligência viva fala através desta transmissão. E ela prefere clareza ao drama, relacionamento ao desempenho, facilidade ao esforço. E quando você a sente, muitas vezes a descreve da maneira mais humana possível. Eu simplesmente sei. Eu me sinto puxado. Algo continua me trazendo de volta. Aquela porta se fechou de forma limpa. Aquela opção se abriu tão suavemente. Sim, essa é a linguagem. Não é complicada. Torna-se complicada apenas quando a mente tenta transformar uma verdade sentida em um tribunal. Quando a mente pede 10 provas, em vez de reconhecer o simples calor do alinhamento como sua própria prova. 3 dialetos carregam a maior parte desta transmissão. E uma vez que você os veja, os notará em todos os lugares. Como notar um padrão nas nuvens, depois que alguém o aponta. O primeiro dialeto é a repetição. O retorno gentil do mesmo convite repetidamente. Nunca duro, nunca frenético, simplesmente presente. Como uma mão estendida em amizade. O segundo dialeto é o tempo. A maneira como as aberturas aparecem quando seu sim interior está pronto. Não quando sua personalidade quer forçar uma agenda. E a maneira como a vida começa a parecer coreografada no melhor sentido. Como se algo maior estivesse se movendo com você, em vez de você arrastando seu mundo atrás de si. O terceiro dialeto é a conclusão. O final silencioso que chega como alívio. O capítulo que se fecha sem luta. O hábito que se dissolve porque serviu ao seu propósito. A conversa que atinge sua última frase natural. E quando você honra a conclusão, o campo responde lhe dando mais espaço, mais ar puro dentro de seus dias, mais lugar para o que lhe pertence agora. É assim que a transmissão lhe ensina. Ela limpa a mesa e depois coloca o próximo passo onde suas mãos podem alcançá-lo. Dentro do dialeto de repetição, vive o que chamamos de loop do sim. E é um dos presentes mais simples desta era. Porque o salva da confusão, enquanto ainda honra seu livre-arbítrio. Um loop do sim parece um puxão interior limpo, que retorna mesmo após o descanso, mesmo após a distração, mesmo depois de você tentar se convencer do contrário. E geralmente não é alto, é geralmente calmo. E é por isso que o coração o reconhece mais rápido que a mente. O loop do sim pode ser um ato criativo que continua pedindo para nascer. Uma mudança de ambiente que continua chamando seu nome. Uma conversa que quer acontecer com bondade e verdade. Um estudo que continua atraindo sua curiosidade. Uma prática diária que continua aparecendo como um lembrete amigável. Quando você segue um loop do sim, sua vida começa a cooperar de maneiras silenciosas. Porque seus passos correspondem ao ritmo maior da elevação da linha de base e seu tempo se torna mais elegante. Muitos de vocês foram treinados para buscar orientação através do esforço, como se a verdade devesse ser conquistada através do peso. E sorrimos gentilmente para esse antigo treinamento, porque a corrente de transmissão fala mais claramente quando seu espaço interior é simples o suficiente para ouvi-la. A facilidade se torna um novo indicador. A clareza do sentimento se torna um novo mapa. O sim interior se torna a ponte. A simplicidade é uma tecnologia sagrada nesta fase. E é uma das maneiras pelas quais podemos dizer que o código solar está aquecendo para uma ignição mais alta. Porque a complexidade perde seu glamour e a clareza o ganha. A transmissão muitas vezes chega como a opção mais gentil, a frase mais honesta, o acordo mais limpo, a ação simples que deixa seu espaço interior mais brilhante depois. E você notará que essas ações simples
criam resultados desproporcionais, como se uma pequena virada no volante mudasse toda a estrada. Este é o campo respondendo. Esta é a linha de base se elevando. Esta é a sua realidade, se tornando mais sensível ao que é verdadeiro. Alguns de vocês experienciam isso como um novo respeito por suas próprias palavras, porque começam a sentir como a fala carrega impulso, como certas frases iluminam o ambiente dentro de você, e como outras frases parecem roupas velhas que você superou. A transmissão não repreende, ela educa através da ressonância. Quando você escolhe a frase que parece limpa, a vida continua a se abrir. Quando você escolhe a ação que parece alinhada, o tempo se torna um amigo. Quando você escolhe o gesto de relacionamento que parece caloroso e honesto, a conexão se torna novamente nutrição. Sim, simples, prático, galáctico e ainda assim fácil no dia a dia. Como este é um mundo de entradas e atenção, a transmissão também ensina o que chamaremos de curadoria da atenção, que é simplesmente a arte de alimentar sua atmosfera interior com o que a ajuda a permanecer brilhante. A sequência de pré-ignição tornou o campo humano mais responsivo. E isso significa que o que você absorve se aprofunda mais e molda seu clima interior mais rapidamente. E é por isso que muitos de vocês se veem naturalmente gravitando em direção ao que eleva, clarifica e fortalece. Escolha o que o deixa se sentindo espaçoso depois. Escolha o que o traz de volta à gratidão. Escolha o que o torna mais gentil na próxima hora, não apenas inspirado no momento. Escolha o que ajuda sua mente a se tornar silenciosa o suficiente para ouvir o tom constante sob seu dia. Não se trata de construir uma fortaleza ao seu redor. Trata-se de se tornar um bom jardineiro de sua própria consciência, selecionando o que cultiva a vida, selecionando o que fortalece sua alegria, selecionando o que apoia sua clareza. Sua atenção é essa tigela. Suas escolhas são a decantação. A transmissão é a luz subindo através da água. O discernimento também muda nesta era, e muda de uma maneira muito amigável. Torna-se desperto, constante e quase sem esforço. Muitos de vocês notarão que podem sentir a verdade mais rapidamente agora, não como um julgamento dos outros, não como superioridade, simplesmente como uma sensação interior mais clara do que carrega calor e do que carrega instabilidade, do que carrega sinceridade e do que carrega performance, do que carrega liberdade e do que carrega manipulação. A transmissão faz isso por você, porque está calibrando sua bússola interna. E uma bússola calibrada aponta de forma limpa e sem drama. À medida que a cisão se aproxima em suas formas mais visíveis, este discernimento desperto se torna um de seus maiores confortos, porque permite que você se mova pelo mundo com bondade e clareza ao mesmo tempo, vendo as pessoas com compaixão enquanto ainda escolhe o que corresponde ao seu caminho. Uma bússola interna brilhante torna a vida mais simples. Uma vida mais simples torna a transmissão mais fácil de ouvir. O ciclo se reforça, e esta é uma das assinaturas mais belas da linha de base crescente. A clareza multiplica a clareza, a bondade multiplica a bondade, a verdade multiplica a verdade. A janela do eclipse da lua de sangue de hoje adiciona uma camada extra a esta linguagem de transmissão, porque os eclipses se comportam como lentes, e as lentes revelam. Você pode notar repetições mais claramente durante as passagens de eclipse, porque o que estava circulando gentilmente ao seu redor se torna impossível de ignorar. E o loop do sim emerge do fundo como uma melodia que você de repente percebe que estava tocando o tempo todo. O tempo também se torna óbvio nas janelas de eclipse,
porque você pode sentir uma porta se fechar com uma facilidade surpreendente, ou uma abertura aparecer com uma precisão surpreendente. E o coração reconhece isso como inteligente, como amoroso, como certo. A conclusão também se torna gentil e prática em tempos de eclipse, porque o que está terminado tende a parecer terminado em seu corpo, em sua agenda, em seu interesse, em sua disposição de continuar carregando-o. Deixe o eclipse revelar seus verdadeiros convites. Deixe-o mostrar onde sua vida está pronta para se mover. Deixe-o destacar o que pertence ao próximo capítulo. O padrão é sua orientação. A lâmpada é o código solar aquecendo. A marca d'água é a verdade do seu caminho. O relacionamento é o tom final sobre tudo isso. Porque a corrente de transmissão não é uma máquina fria e não é um exame espiritual. É um convite vivo mantido em amor. E fala a você de amigo para amigo, de companheiro para companheiro, de colega para colega nesta missão na Terra. Quando você trata a orientação como relacionamento, para de tentar merecê-la e começa a cooperar com ela. E a cooperação cria facilidade. E a facilidade cria velocidade da maneira mais graciosa. Nós estamos com vocês. Estamos perto de vocês. Observamos com afeto feroz enquanto vocês aprendem que a mais alta inteligência muitas vezes chega como o próximo passo mais simples. E que a coisa mais galáctica que você pode fazer é escolher a frase que carrega bondade, escolher a ação que carrega verdade, escolher o tempo que carrega graça, e então observar seu mundo se remodelar em torno dessa escolha. As ondas estão chegando através de uma trama de retransmissão agora, e você pode sentir a diferença entre uma única rajada e um sistema climático completo. Porque o que chega a você carrega camadas, como uma mensagem passada de mão em mão, através de distâncias, até chegar em sua sala de estar, como um simples saber interior. Uma mudança de tempo, uma clareza súbita, um desejo limpo de simplificar, um impulso gentil para fazer sua vida corresponder ao que você já sente por dentro. A sequência de pré-ignição do código solar do evento está aquecendo ativamente este sistema de retransmissão. E esse aquecimento aparece como entrega antecipada, onde a percepção chega antes das circunstâncias, onde você sente o que uma semana trará antes que ela se desenrole, onde uma escolha se torna óbvia muito antes de sua mente terminar seu debate. E esta é uma das assinaturas da transmissão por retransmissão. O campo envia a instrução primeiro, depois envia o momento que corresponde à instrução. Em um dia como este, com o eclipse da lua de sangue se movendo pelo seu céu, a trama de retransmissão parece ainda mais tangível, como se o eclipse agisse como um interruptor no circuito, diminuindo brevemente uma banda de sinal para que outra banda se torne audível. E você de repente percebe o que esteve falando sobre sua vida comum o tempo todo. Na trama de retransmissão, a energia se comporta como uma entrega que carrega 3 canais ao mesmo tempo. E você vê isso em sua vida como 3 experiências acontecendo lado a lado. Às vezes, na mesma hora. Um canal limpa. Então você se pega deixando ir sem esforço o que parece completo, terminando um ciclo, fechando uma gaveta, encerrando um padrão, escolhendo a frase final que traz paz a uma situação. Um segundo canal reconstrói. Então você sente um impulso silencioso para criar uma estrutura que apoia sua nova linha de base, reorganizando sua agenda, escolhendo rotinas mais simples, abrindo espaço para o que importa, moldando seus dias em torno do que o fortalece. Um terceiro canal revela. Então a verdade sobe à superfície de maneiras gentis e diretas. E você se pega vendo o que realmente quer, vendo o que realmente valoriza, vendo quem você realmente é.
e a revelação parece menos drama e mais alívio. Esta entrega de 3 canais é o motivo pelo qual tantos de vocês estão vivendo um paradoxo agora, onde partes da vida parecem estar se dissolvendo enquanto outras partes parecem estar se montando. E a trama de retransmissão é a razão pela qual isso pode acontecer com uma gentileza tão surpreendente. Porque a limpeza cria espaço, a reconstrução cria estabilidade e a revelação cria direção. E juntas, elas formam um único movimento de ascensão que parece prático o suficiente para ser vivido, mesmo que permaneça profundamente galáctico em seu design. A transmissão por retransmissão também se move pelo seu mundo por meio de nodos, e vocês sempre souberam disso em seus ossos, porque certos lugares na Terra parecem carregar uma voltagem diferente de lembrança, uma clareza diferente de presença, uma facilidade diferente de oração, uma abertura diferente de coração. Locais sagrados, cumes de montanhas, pedras antigas, litorais, nascentes, florestas, desertos, catedrais, vales tranquilos e até cantos humildes de uma cidade onde a bondade foi praticada por gerações. Todos estes se comportam como pontos de retransmissão. E agora, esses pontos de retransmissão estão participando ativamente da elevação da linha de base, distribuindo padrões de verdade nas regiões ao seu redor, como lanternas em um nevoeiro que ajudam os viajantes a encontrar seu caminho. Você pode notar isso como agitações comunitárias repentinas, como encontros que se formam facilmente, como conversas que se aprofundam mais rápido, como projetos que parecem destinados da maneira mais amigável, porque os nodos de retransmissão ajudam a sincronizar pessoas que estão prontas para ritmos semelhantes. E a cisão se expressa através do ritmo tanto quanto se expressa através de eventos. Existe uma bela simplicidade aqui. Quando você visita um lugar que atua como um ponto de retransmissão para você, seu espaço interior muitas vezes se torna mais silencioso. Seus pensamentos se tornam mais gentis e seu tempo se torna mais limpo. E essa limpeza é a trama de retransmissão fazendo o que faz de melhor, traduzindo instrução cósmica em alinhamento vivido. Porque a própria Terra faz parte do sistema de retransmissão. Sua casa se torna muito mais importante do que muitos de vocês imaginavam. E falo de casa no sentido mais prático. Os cômodos em que você vive, os espaços em que você cozinha, a cadeira onde você se senta, o lugar onde você descansa os olhos após um longo dia. Uma casa pode se tornar um micronodo, um pequeno transmissor da linha de base que você escolhe. E este é um dos ensinamentos mais úteis que você pode levar para os meses à frente, porque transforma a grande história galáctica em um instrumento diário que você pode afinar. Escolha um ritual simples a cada dia que transmita seus valores escolhidos para o seu ambiente. E mantenha-o tão comum que pareça quase divertido, porque rituais comuns se tornam poderosos sob uma linha de base crescente. Acenda uma vela com gratidão. Toque uma peça de música que suavize seu coração. Diga uma bênção sincera sobre sua comida. Coloque um objeto de beleza onde seus olhos possam pousar nele. Limpe uma pequena superfície. Escreva uma frase honesta em seu diário que nomeie o que parece verdadeiro hoje. Ofereça uma gentileza a alguém que cruza seu caminho. Cada um desses atos diz a trama de retransmissão. Esta casa é receptiva. Esta casa é uma plataforma de pouso clara. Esta casa carrega o tom que eu prefiro. E ao fazer isso, você pode notar seu espaço mudando de sensação, como o ar se tornando mais brilhante, como o silêncio se tornando mais amigável, como sua própria presença se tornando mais fácil de habitar. As energias de orientação para a realocação também estão se movendo fortemente agora,
E você pode ver isso em seu mundo como pessoas se sentindo chamadas a viajar, a visitar a família, a retornar a um lugar da infância, a caminhar por um litoral, a sentar-se perto de um rio, a subir uma colina, a ficar sob um céu noturno, a reorganizar sua situação de moradia, a escolher um bairro diferente, a mudar o quarto em que dormem, a mudar a forma como sua casa está arrumada. Esta orientação carrega uma inteligência, porque a trama de retransmissão posiciona as pessoas onde seus próximos passos se tornam mais fáceis de ver, onde seu receptor interno se torna mais silencioso, onde o próximo ensinamento pode pousar de forma limpa. Alguns de vocês já estão experienciando isso como um puxão repetitivo, uma sensação de "eu preciso estar lá". E ao honrar esse puxão, as sincronicidades aparecem com uma inevitabilidade amigável. Caronas aparecem. O tempo funciona. A pessoa certa liga. O plano se torna simples. E essa simplicidade é o sistema de retransmissão abrindo um corredor. A geometria de corredor existe nesta fase, o que significa que alinhamentos se formam no campo que criam passagens claras para a transmissão. E a geometria de corredor aparece em sua vida como uma facilidade incomum, onde uma cadeia de eventos se encaixa tão perfeitamente que sua mente para e seu coração sorri, porque você reconhece a assinatura de uma inteligência maior se movendo com você. A janela do eclipse da lua de sangue tem uma relação especial com a trama de retransmissão, porque os eclipses criam uma repadronização momentânea da luz, e a luz carrega instrução nesta era de maneiras muito diretas. Hoje, o eclipse se comporta como um momento de afinação, como uma breve recalibração da rede de retransmissão. E você pode notar que sua intuição se aguça, seu desejo por verdade se torna simples e forte. Sua disposição para carregar peso extra se suaviza e seu interesse se volta para o que parece real. Eclipses muitas vezes destacam o que está pronto para ser concluído, e a conclusão cria espaço, e o espaço convida a próxima camada de transmissão. Então, permita que o eclipse faça o que faz com graça e trate as revelações deste dia como informações amigáveis. Algo pode se tornar óbvio. Uma conversa pode se tornar mais fácil. Uma escolha pode se tornar mais limpa. Um padrão pode parecer finalizado. Uma nova direção pode parecer silenciosamente excitante. Cada uma dessas experiências pertence ao movimento de retransmissão, porque a trama de retransmissão transmite através de clareza e tempo mais frequentemente do que transmite através de espetáculo. E ela ama a linguagem simples do alinhamento vivido. À medida que esta trama de retransmissão continua se fortalecendo nos próximos dias, você provavelmente notará o próprio tempo começando a se comportar de maneira diferente. Porque a transmissão por retransmissão comprime lições e acelera a integração. E o que antes levava longas estações pode se desdobrar em passagens mais curtas quando o campo se torna mais responsivo. É por isso que construímos esta estrutura em ordem, porque a elevação da linha de base prepara o receptor. A linguagem da transmissão ensina você a ouvir. A trama de retransmissão mostra como ela viaja. E o próximo movimento revela como ela muda a textura do tempo e a maneira como os dias são sentidos ao chegarem. Então, mantenha seu nodo doméstico brilhante. Mantenha seus dias simples. Mantenha sua atenção leal ao que o fortalece e sinta como a trama de retransmissão já está o levando adiante, como um rio que sabe para onde está indo, enquanto ainda o deixa escolher como você navega em sua corrente. E a partir dessa experiência vivida, a próxima camada se abre naturalmente.
porque o corredor em que estamos entrando fala na linguagem do próprio tempo e já está começando a mostrar a você sua forma. O tempo está mudando de textura agora. E você sente isso na maneira como uma única tarde pode carregar o peso e o ensinamento de uma estação inteira. E você sente isso na maneira como uma semana pode passar, como uma respiração rápida. Porque a pré-ignição do código solar do evento aqueceu o campo para uma responsividade mais brilhante. E a responsividade altera o tempo da mesma forma que a temperatura altera a água. A janela do seu eclipse da lua de sangue amplifica isso de uma maneira muito prática. Porque a geometria do eclipse reúne fios dispersos de atenção em uma câmara presente. E nessa câmara, as decisões se formam mais rápido, as conclusões chegam mais limpas e o futuro se aproxima de sua porta. E eu lhes digo, com afeto e certeza, que a cisão que vocês sentem começa como uma cisão no tempo muito antes de se apresentar como um enredo externo, pois dois ritmos da realidade começam a tocar nos mesmos ambientes e cada ser ouve o ritmo que corresponde ao seu próprio passo escolhido. É por isso que você tem momentos em que a energia do depois evapora, substituída por uma prontidão limpa, e é por isso que certas escolhas parecem chegar já decididas pelo seu eu mais profundo. O tempo se torna um meio vivo para o alinhamento, e o alinhamento se torna a maneira como você viaja. E sua viagem se torna a maneira como você ensina ao campo o que está pronto para receber. Dois ritmos são visíveis agora, e eles se tornam mais claros nas semanas à frente. E você pode entender isso facilmente imaginando duas músicas tocando no mesmo ar. Uma música rápida e irregular, uma música constante e luminosa. E cada ouvinte naturalmente começa a se mover para a música que ressoa com seu estado interior. Sua tarefa como um humano semente estelar é se tornar leal ao ritmo que o deixa claro, gentil e desperto. Porque o ritmo que você habita molda as linhas do tempo que você experiencia. E as linhas do tempo nesta era se comportam como faixas de tráfego guiadas pela frequência em vez da geografia. Muitos de vocês notam que certas conversas diminuem sua luz interior, enquanto outras conversas a iluminam, e isso é a textura do tempo falando com você. Você também nota que alguns ambientes fazem uma hora parecer uma bolsa pesada, enquanto outros ambientes fazem 3 horas parecerem uma pena suave, e isso também é a textura do tempo falando com você. É aqui que a compaixão feroz se torna uma superpotência. Você pode abençoar o ritmo de outro ser enquanto escolhe o seu. Pode oferecer calor enquanto mantém sua direção e pode permanecer gracioso enquanto deixa o tempo organizar o que pertence junto. A cisão se expressa primeiro como ritmo. E o ritmo ensina você a escolher o que parece respiração e facilidade. Uma temporada de corredor está se abrindo enquanto você lê estas palavras. E as temporadas de corredor chegam quando muitos fios se elevam de uma vez como uma reunião e consolidação. Como se a vida estivesse chamando todos os seus fragmentos espalhados de volta para um momento presente, para que você possa caminhar adiante inteiro. Você pode sentir isso como simultaneidade, onde projetos antigos, relacionamentos antigos, memórias antigas e novos convites surgem todos juntos. E a mente tenta fazer malabarismos com eles, como bolas brilhantes no ar, enquanto o coração silenciosamente seleciona uma bola e a segura perto. Surfar na simultaneidade é a habilidade aqui, e é mais simples do que a mente assume, porque funciona através da clareza. Quando um fio parece limpo e verdadeiro, ele carrega paz mesmo que peça ação. E quando um fio parece desordenado e performático, ele carrega ruído mesmo que prometa recompensa.
Escolha o fio limpo primeiro, mova-o um passo adiante e observe como os fios restantes ou se suavizam em conclusão ou revelam seu próprio tempo. Estou mostrando ao nosso canal uma estação de trem com muitos trilhos, e cada trilho zune com um tom diferente. E o trem correto se anuncia através da sensação de prontidão calma no peito do viajante. As temporadas de corredor comprimem o tempo aumentando a clareza, e a clareza cria velocidade. É por isso que você sente muitas questões se resolvendo mais rápido agora, porque o campo recompensa a seleção limpa com caminhos limpos, e os caminhos o levam a um futuro mais elegante. A grande pausa também faz parte do treinamento da textura do tempo, e ela chega como um intervalo sagrado, onde o movimento mais poderoso assume a forma de integração, digestão e assimilação silenciosa. Nessas pausas, seu mundo interior se organiza tão seguramente quanto um jardim se organiza após a chuva. E você pode notar que o impulso de forçar se suaviza, substituído por um desejo de estar presente, de descansar, de deixar a nova linha de base se assentar em sua vida diária como estabilidade em vez de excitação. O eclipse da lua de sangue apoia a grande pausa de uma maneira única, porque os eclipses colocam um véu entre a mente consciente e seu ritmo habitual. E nesse véu, um ritmo mais profundo se torna acessível. Um ritmo que carrega sabedoria, ternura e o tempo preciso. Imagine uma grande baleia subindo à superfície, respirando lentamente, e essa respiração se torna uma onda que suaviza o oceano. Deixe suas pausas se tornarem inteligentes, porque uma pausa inteligente cria um próximo passo inteligente, e o próximo passo chega com uma facilidade surpreendente que parece assistência. Seu mundo está aprendendo um novo ritmo, e as mudanças de ritmo exigem pausas entre as medidas. Os músicos entendem isso em seus ossos, e vocês estão se tornando músicos do tempo, aprendendo quando se mover e quando se assentar, para que a melodia de sua vida permaneça bela. Projete seu dia como um navio com uma quilha estável, e o tempo o encontrará com generosidade, porque o novo campo ama uma estrutura que parece viva em vez de rígida. Um projeto de dia simples carrega um poder tremendo agora. Um ato de criação que expressa sua alma na matéria. Um ato de conexão que fortalece o relacionamento e o pertencimento. E um ato de simplificação que abre espaço para o que está chegando. Estes 3 atos formam uma espinha dorsal para o seu dia. E quando a espinha dorsal está presente, o tempo para de se dispersar e as horas começam a cooperar, como se o próprio dia se tornasse um aliado amigável. Escolha a criação em qualquer forma que o deixe mais brilhante depois. Um parágrafo escrito, uma refeição preparada com amor, um projeto avançado 1 centímetro limpo, uma obra de arte iniciada, uma solução esboçada, uma habilidade praticada. Escolha a conexão de uma forma que pareça calorosa e honesta. Uma mensagem enviada, uma conversa mantida com cuidado, uma caminhada compartilhada, uma gentileza oferecida. Escolha a simplificação de uma forma que torne o espaço sagrado. Uma gaveta limpa, uma decisão concluída, um compromisso refinado, uma agenda suavizada onde a suavidade serve. A verdade também está se acelerando agora. E você sente isso na maneira como os resultados chegam mais cedo, na maneira como os motivos se tornam visíveis mais rápido, na maneira como as escolhas se propagam com consequências mais claras, porque a elevação da linha de base acelera o feedback de uma maneira gentil e educativa. Quando você diz uma frase verdadeira, o espaço interior se ilumina rapidamente. E esse brilho atrai os próximos passos como um ímã atrai limalha de ferro. Quando você escolhe uma ação alinhada,
O tempo responde com aberturas que parecem quase coreografadas. Quando você honra a conclusão, o alívio chega, e o alívio é um dos guias mais confiáveis desta era, porque o alívio sinaliza que você liberou o que terminou seu ensinamento. Esta é a textura do tempo como professora. Ela encoraja a sinceridade, recompensa a simplicidade e o convida para uma vida onde seu saber interior e seu tempo exterior começam a parecer uma única conversa, uma única corrente, uma única instrução constante carregada de amor. Mantenha uma bondade feroz por sua própria curva de aprendizado. Porque a velocidade nesta era tem um propósito. E esse propósito é a totalidade expressa na vida comum. E à medida que a totalidade se aprofunda, o tempo se torna um amigo cuja linguagem você entende. E os dias começam a encontrá-lo com um senso de parceria. Nos próximos dias, você pode notar que sua agenda começa a se comportar como um ser vivo, guiando-o suavemente em direção a menos coisas que importam mais. E à medida que isso acontece, seu senso de tempo muda de pressão para a curadoria, de perseguir horas para escolhê-las, de preencher espaço para honrá-lo. Este é o caminho liriano. Tratamos o tempo como território sagrado, o reivindicamos com simplicidade e o percorremos com dignidade, porque o tempo responde à dignidade da mesma forma que um animal nobre responde a uma mão calma. Deixe seu coração ser firme, e o tempo o levará. Deixe suas escolhas serem limpas, e o tempo se abrirá para você. Deixe seus dias serem honestos, e o tempo o abençoará com mais vida dentro da vida que você já vive. O registro de intenções está ativo agora, e muitos de vocês podem senti-lo sem ter palavras para isso, porque seu mundo se tornou primorosamente responsivo ao porquê por trás de suas escolhas. E essa responsividade é um dos sinais mais claros de que a pré-ignição do código solar do evento passou para uma fase mais brilhante. Em eras anteriores, os motivos podiam se esconder atrás de maneiras, de aparências, de palavras inteligentes, de impulso social. E o mundo ainda avançaria por um tempo, como se nada importasse exceto o que era visto. Nesta era, o invisível começa a se registrar de forma gentil e inconfundível, como se a própria vida tivesse se tornado um espelho claro, refletindo de volta não apenas o que você fez, mas o que você carregava enquanto fazia, o que você estava buscando, o que você estava protegendo, o que você estava oferecendo, o que você tinha medo de perder, o que você estava tentando provar, o que você estava tentando amar. Este não é um mecanismo de punição e não é um tribunal moral. É um mecanismo de bússola, uma inteligência navegacional que o ajuda a se alinhar com o ritmo e o clima da linha do tempo que você está escolhendo. Você pode entender isso facilmente. Um barco se move não apenas porque os remos se movem, mas porque a direção do remador é verdadeira. E neste campo, direção é intenção. Sua vida está se tornando música, e o campo responde mais ao tom que você toca. A maneira mais simples de trabalhar com o registro de intenções é reconhecer que ação e motivo se registram separadamente. E a separação está acontecendo mais claramente agora à medida que a elevação da linha de base continua. Duas pessoas podem realizar a mesma ação, e uma ação abre um caminho enquanto a outra ação cria um loop. E a diferença não é o movimento visível, é o porquê invisível. É por isso que muitos de vocês notam que quando fazem algo por amor, o tempo parece cooperar. Sincronicidades aparecem, a pessoa certa responde. O próximo passo se torna óbvio e todo o movimento parece limpo. E quando você faz algo por performance, comparação ou controle, a energia parece ruidosa.
O resultado parece superficial e o espaço interior parece menos espaçoso depois. Este é o registro, ensinando você através da sensação, através da métrica do limpo por dentro, através do feedback imediato de sua própria atmosfera interior. A janela do eclipse da lua de sangue apoia este ensinamento agora, trazendo motivos ocultos à superfície de uma maneira gentil, como se uma lanterna tivesse sido colocada sob a mesa e você pudesse de repente ver o que tem impulsionado suas escolhas por baixo. E quando você vê, muitas vezes sente alívio, porque a verdade, mesmo quando desafia um hábito, carrega a doçura da clareza. Uma auditoria diária de motivos é a ferramenta prática aqui, e não precisa de complexidade, porque o coração a entende instantaneamente. Antes de agir, pause por uma respiração e pergunte: qual é a energia por trás desta escolha? E permita que a resposta seja simples, quase infantil em sua honestidade. Esta escolha está surgindo do amor, liberdade, verdade, criatividade, serviço, conexão, curiosidade, bondade ou devoção silenciosa ao que parece certo. Ou está surgindo da imagem, medo, comparação, controle, irritação e da fome de vencer. Você não precisa envergonhar nenhuma resposta, porque a vergonha embaralha a bússola. Você simplesmente precisa ver a resposta, porque ver é o que abre a porta para a seleção limpa. Quando você começa a fazer isso, notará que seu dia se torna mais simples, porque muitas ações que antes pareciam necessárias se revelam opcionais, e muitas ações que antes pareciam difíceis se revelam naturais, uma vez que o motivo se torna limpo. É assim que o registro lhe o ensina. Ele o retorna à respiração. O registro de intenções também esclarece a ilusão da separação que muitos de vocês foram treinados a carregar. Porque no mundo antigo, a crença de que o poder é dividido criou lutas intermináveis, facções intermináveis, argumentos intermináveis, e manteve as pessoas ocupadas e cansadas. No novo clima, a ilusão do poder dividido se dissolve através da experiência direta, porque você nota que o amor carrega mais autoridade real do que o medo, e a verdade carrega mais impulso real do que a manipulação, e a sinceridade carrega mais força real do que a performance. Quando o registro está ativo, você vê o quão rapidamente um motivo enraizado no amor estabiliza um momento, e você vê o quão rapidamente um motivo enraizado no controle cria turbulência. Mesmo quando a ação externa parece polida, isso se torna uma libertação silenciosa, porque você para de precisar lutar contra as sombras e começa a escolher o motivo que torna seu mundo mais claro. A chama é o motivo, o ambiente é sua linha do tempo, a navegação é sua vida. À medida que o registro se torna mais claro, você notará que os argumentos perdem sua atração, porque o argumento tenta forçar a realidade através do intelecto, enquanto esta pede que a realidade seja escolhida através da ressonância. Muitos de vocês se encontrarão menos interessados em persuadir, menos interessados em provar e mais interessados em viver o que é verdadeiro com tal firmeza que se torna sua própria comunicação. Isso não significa que você se torna silencioso. Significa que sua fala se torna mais limpa e suas palavras carregam um tom que ressoa mais profundamente, porque não está competindo, está oferecendo. Quando você fala com um motivo limpo, suas palavras muitas vezes suavizam outro coração sem esforço. E quando o outro coração não está pronto para suavizar, suas palavras ainda permanecem limpas dentro de você. E isso é uma liberdade poderosa. Seu motivo é o sino. Sua voz é o som. O campo o leva para onde pode ser recebido. A métrica do limpo por dentro se torna um dos guias mais confiáveis agora.
e funciona simplesmente. Depois de agir, observe seu estado interior. Seu espaço interior parece espaçoso, quente e honesto, como se você tivesse se alinhado consigo mesmo. Ou seu espaço interior parece apertado, ruidoso e performático, como se você tivesse trocado a verdade por aprovação. Não se trata de perfeição. Trata-se de feedback, porque o feedback é como você aprende a dirigir. Na linha de base crescente, o feedback chega mais cedo, porque o campo é mais responsivo. E esta é uma das grandes gentilezas da era, porque o ajuda a corrigir o curso rapidamente, sem precisar de anos de desvios. Se você age por amor e seu espaço interior parece brilhante, você aprendeu algo. Se você age por medo e seu espaço interior parece lotado, você aprendeu algo. De qualquer forma, o registro o serviu. De qualquer forma, você ganhou clareza. De qualquer forma, você avança com mais auto-honestidade. E a auto-honestidade é a base da vida soberana. O registro também remodela os relacionamentos, porque os relacionamentos são construídos não apenas sobre ações, mas sobre os motivos carregados dentro das ações. Muitos de vocês estão experienciando uma triagem silenciosa em seus círculos, não através de drama, não através de aspereza, mas através da ressonância se tornando óbvia. Quando alguém lhe oferece palavras sem calor, você sente a lacuna. Quando alguém lhe oferece bondade com um gancho oculto, você sente o gancho. Quando alguém lhe oferece a verdade com cuidado genuíno, você sente o cuidado como a luz do sol. Essa sensibilidade aumentada é um presente, porque o ajuda a escolher relacionamentos que nutrem em vez de drenar. E também o ajuda a se apresentar nos relacionamentos com motivos mais limpos. Um embaixador liriano feroz não exige pureza dos outros, enquanto desculpa o ruído dentro de si. Um embaixador liriano feroz caminha primeiro o caminho do motivo limpo, depois convida os outros pelo exemplo. A luz é o espelho do registro. O espelho ensina sem agressão. A pré-ignição do código solar do evento intensifica este registro porque aumenta o poder do reconhecimento interior. E o reconhecimento interior torna o motivo mais visível. Você pode notar que, ao considerar uma escolha, pode sentir seu motivo em seu corpo como uma sutil contração ou expansão. E essa sensação se torna mais clara nas janelas de eclipse, porque os eclipses destacam o que estava oculto. O eclipse da lua de sangue de hoje age como um holofote suave no porquê. E à medida que o porquê se torna visível, a escolha se torna simples. Você não precisa lutar com a escolha. Você simplesmente escolhe o motivo que prefere e a ação segue. É assim que o novo clima forma um novo tipo de liderança em você. Liderança que não é barulhenta, não é controladora, não é performática. Liderança que é silenciosa, limpa e confiável. Em Vega, valorizamos a confiabilidade. E em Lira, valorizamos a coragem. E o registro pede ambos, porque o motivo limpo requer coragem, e a coragem vivida cria confiabilidade. Ao se mover pelos próximos dias, trate o registro de intenções como um amigo, uma bússola, um espelho sábio que o retorna à simplicidade. Deixe seus motivos se tornarem menos numerosos e mais limpos. Amor, verdade, liberdade, criatividade, serviço, conexão. Quando uma escolha surgir, abençoe-a, respire e pergunte qual motivo você quer habitar. E então, haja a partir desse motivo com firmeza. Se você se pegar agindo a partir de motivos antigos, cumprimente-os como velhos professores e deixe-os completar sua lição, porque a conclusão faz parte da elevação da linha de base. E o registro ama a conclusão, porque a conclusão libera energia para o que está chegando agora. Seu mundo está se tornando um lugar onde o invisível é visto, e este é um dos grandes presentes da cisão.
porque permite que os seres vivam mais honestamente, amem mais puramente e construam uma realidade que responde ao que é real em vez do que é performado. A terra âncora está se estabilizando enquanto você ouve estas palavras, e ela brilha da maneira como a aurora se forma. Silenciosamente a princípio e depois inconfundivelmente. Porque a elevação da linha de base que tem aquecido seu mundo agora está pedindo por forma viva, por estrutura prática, por uma maneira de ser que sustente o clima mais brilhante com firmeza e bondade. Muitos de vocês sentiram a nova terra como um tom no ar e uma promessa no coração. E essa percepção tem sido precisa. No entanto, a próxima fase se expressa através de protótipos, através de pequenos sistemas reais que podem ser repetidos e fortalecidos. Porque um novo mundo é construído pelo que as pessoas realmente fazem juntas, em momentos comuns, onde a sinceridade importa mais que o estilo e o amor importa mais que os aplausos. Na maneira liriana, respeitamos o sagrado prático, o sagrado tornado tangível. E falamos da terra-ponte como a camada de reorganização, o corredor vivo onde arranjos antigos se afrouxam e se liberam, enquanto novos arranjos se montam com uma inteligência surpreendente, como um bando de pássaros virando juntos no céu, porque cada pássaro sente a direção em seu próprio corpo. É por isso que as semanas atuais parecem de reorganização para tantos de vocês. Por que amizades se reorganizam em torno da sinceridade? Por que agendas pedem menos itens que significam mais? Por que o trabalho que antes parecia central começa a parecer completo? E por que certos pequenos atos, compartilhar comida, compartilhar habilidades, compartilhar tempo, compartilhar cuidado, brilham como a verdadeira infraestrutura para uma linha do tempo ascendente? Como vemos no campo, os anos que vocês chamam de 2026 a 2028 carregam o sabor de uma sequência de construção, e vocês já podem sentir essa sequência começando, porque a pré-ignição do código solar do evento aumentou a responsividade do campo e tornou o tempo mais elegante, tornou a sinceridade mais poderosa, fez o saber interior chegar mais cedo, e isso naturalmente acelera o amadurecimento das comunidades. O primeiro movimento parece um refinamento da identidade, onde as pessoas escolhem seus valores com coragem renovada, onde o sim interior se torna confiável, onde os dias se tornam espaçosos à medida que obrigações desnecessárias se completam, e onde o coração insiste em uma vida mais simples que pode ser vivida com alegria. O segundo movimento parece a formação de comunidade, onde pequenos círculos se formam com facilidade, onde encontros acontecem naturalmente, onde as pessoas certas se encontram através da ressonância, e onde projetos começam que carregam benefício prático para humanos reais. O terceiro movimento parece a estabilização, onde os protótipos que funcionam se tornam repetíveis, onde as práticas que nutrem se tornam normais, e onde o conceito de nova terra para de ser um tópico e começa a ser uma textura cotidiana, sentida na maneira como as pessoas trocam valor, aprendem juntas, apoiam seus bairros e trazem a beleza de volta à vida comum, como uma necessidade. A janela do eclipse auxilia de uma maneira simples. Destaca o que parece completo e o que parece pronto. Então a energia se move em direção ao que constrói. Um protótipo começa pequeno e começa onde você vive, porque a terra-ponte requer disposição de corações presentes, e a disposição se expressa como padrões repetíveis de união. Falamos de microinstituições e usamos essa palavra gentilmente, porque simplesmente significa pequenas estruturas confiáveis que criam estabilidade.
Uma refeição compartilhada semanal, onde as pessoas trazem o que podem e saem nutridas. Um círculo de habilidades onde alguém ensina um ofício útil ou uma habilidade prática de vida. Um círculo de estudos onde as pessoas leem, contemplam e falam abertamente. Uma rede de apoio mútuo, onde caronas, recados e cuidados são trocados com dignidade. Um coletivo criativo, onde a arte se torna tanto remédio quanto mensagem. Um ritmo de serviço local, onde as mãos atendem a necessidades reais. Note a elegância disso. Quando uma refeição semanal existe, a solidão se suaviza. Quando um círculo de habilidades existe, a confiança cresce. Quando um círculo de aprendizado existe, a sabedoria se torna comunitária. Quando o serviço se torna rítmico, a confiança se torna tangível. Nos mundos lirianos, honramos pequenos rituais repetíveis, porque eles sobrevivem aos humores. E sua terra agora está acolhendo uma espiritualidade que pode cozinhar sopa, consertar o que precisa de conserto, abraçar um amigo em luto, ensinar uma habilidade a um jovem e ainda falar das estrelas com admiração. Porque admiração e praticidade andam juntas. Para manter a terra-ponte limpa e utilizável, mantenha 3 arenas em sua consciência, porque essas 3 arenas formam a espinha dorsal para uma cultura de protótipos próspera. A primeira arena é a troca verdadeira, e ela pergunta: como os recursos se movem através de uma comunidade de uma forma que fortalece a dignidade, a justiça e a intenção clara, para que dar e receber pareçam respeito. A troca verdadeira pode se parecer com uma biblioteca de ferramentas compartilhada, uma mesa de trocas, uma pequena cooperativa, um fundo comunitário para transições, um ritmo de permuta que permanece simples e gentil. A segunda arena são os círculos de aprendizado, e ela pergunta: como as pessoas cultivam sabedoria juntas de uma forma que parece segura, honesta e fundamentada, para que o aprendizado se torne relacionamento em vez de hierarquia. Círculos de aprendizado podem se parecer com círculos de leitura, compartilhamento de habilidades, grupos de contemplação silenciosa, círculos de parentalidade consciente, oficinas de criatividade, noites de ciência local, onde as pessoas aprendem o básico sobre sua terra, comida e água. A terceira arena é a bela utilidade, e ela pergunta: como a beleza retorna à vida diária como um estabilizador, para que a arte e o serviço se tornem uma única corrente. A bela utilidade pode se parecer com música oferecida em encontros, jardins que alimentam corpos e elevam corações, objetos feitos à mão compartilhados como presentes, espaços públicos tornados acolhedores, rituais sazonais que honram o ciclo do ano. Quando estas 3 arenas se fortalecem, a terra-ponte se torna visível e atraente, porque parece um lar. O relacionamento é a verdadeira infraestrutura por trás de cada protótipo, e é aqui que a ferocidade do coração liriano se torna gentil e precisa, porque o relacionamento pede sinceridade, motivo limpo, escuta e a coragem de ser real. Muitos de vocês foram treinados para tratar o relacionamento como um extra, enquanto tratam a produtividade como o altar principal. E a linha do tempo ascendente está movendo o altar para que o relacionamento se torne central. Porque o relacionamento é o meio através do qual uma nova civilização se forma. Isso significa que você encontra as pessoas com respeito, fala a verdade com cuidado, mantém limites com bondade e escolhe círculos onde todos podem pertencer em seu tamanho total. Um protótipo da terra-ponte prospera quando as pessoas estão dispostas a dizer: aqui está o que eu posso oferecer. E também dispostas a dizer: aqui está o que eu preciso. Porque a dignidade cresce quando o receber
é honrado tanto quanto o dar. Em seu momento presente, à medida que o campo se torna mais responsivo, essas habilidades de relacionamento se tornam mais fáceis de praticar, porque a sinceridade parece leve e a franqueza parece limpa, e o coração prefere o caminho mais leve. As janelas de ondas solares e as passagens de eclipse funcionam como temporadas de atualização para seus protótipos, e você pode tratá-las como marcadores de calendário naturais para revisão, refinamento e fortalecimento. Durante uma janela de eclipse, a conclusão sobe à superfície. A conclusão cria espaço e o espaço convida à próxima estrutura. Durante uma onda solar, a clareza se aguça, e essa clareza apoia a simplificação de compromissos e o fortalecimento de padrões que alimentam a vida. Na abordagem liriana, você revisita seus protótipos regularmente, perguntando o que parece vivo, o que é fácil de repetir, o que é nutritivo, o que está pronto para expandir e o que parece completo. A conclusão se torna uma bênção. Porque quando um protótipo se completa, sua sabedoria permanece como semente para um protótipo melhor. Deixe seus sistemas permanecerem vivos, responsivos e gentis, e eles crescerão em harmonia com a linha de base crescente. Você saberá que a Terra-ponte está se estabilizando através de um sinal prático de sucesso. A vida começa a cooperar mais frequentemente, através do alinhamento e da facilidade. E o alinhamento se mostra como tempo suave, conexões úteis, soluções criativas chegando rapidamente e uma sensação gentil de que o dia o encontra no meio do caminho. Esta cooperação cresce quando os motivos permanecem limpos, quando os relacionamentos permanecem sinceros, quando os protótipos permanecem utilizáveis e quando a atenção permanece leal ao que fortalece sua comunidade. Você pode notar o apoio chegando no momento em que é necessário, a pessoa certa aparecendo na hora certa, uma ideia simples resolvendo um problema complexo, um pequeno encontro mudando a sensação de uma semana inteira. E essas são assinaturas de uma linha do tempo que se tornou amigável. A Terra-ponte é um corredor de amizade, e seu papel como corações nascidos das estrelas é viver de uma maneira que torne a amizade prática, repetível e compartilhável. Porque a amizade se torna força quando está enraizada na verdade. Continue construindo de pequenas maneiras com grande amor. E deixe os protótipos permanecerem humildes e reais. Porque a humildade os mantém limpos, a realidade os mantém úteis e o amor os mantém vivos. Escolha a refeição, escolha o círculo, escolha o compartilhamento de habilidades, escolha a oferta criativa, escolha o ato de serviço, escolha a troca verdadeira e observe como o campo responde abrindo espaço para mais do mesmo. Porque a linha de base crescente amplifica o que é vivido, e o que é vivido se torna cultura. Nós estamos com vocês como colegas e companheiros da linhagem liriana, e honramos a coragem que é necessária para construir um novo mundo dentro de um calendário antigo. Porque essa coragem é a assinatura de sua missão e a prova de sua lembrança. Vocês nos honram com sua própria presença aqui hoje. Queridas sementes estelares, nós estamos ao seu lado. Caminhem gentilmente, permaneçam firmes, construam lindamente, amem ferozmente. Eu me curvo a vocês em serviço liriano e clareza de Vega. Eu sou o Orxa de Vega.